Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Hoje vamos estudar aí para o concurso do EAR. Vamos analisar ali qual é o estilo dessa banca, como que é a cobrança, principalmente aí dentro dos aspectos gramaticais, porque essa banca gosta muito de explorar aí esses assuntos. Então, em relação a essa banca, nós podemos dizer que ela costuma trazer questões ali de múltipla escolha, são questões muito bem elaboradas, porque dentro de um assunto ela costuma trazer o entendimento de outros assuntos interrelacionados. Isso a gente pode perceber muito bem quando fala, por exemplo, do assunto de crase, que ela envolve também a regência. Então, são questões muito bem elaboradas. Essas questões costumam aparecer ali em 4 alternativas para o aluno escolher a alternativa correta. Então, é uma banca, assim, que ela se preocupa muito com essa, a gente pode falar, interdisciplinariedade entre os assuntos apresentados dentro do conteúdo temático. Então, não basta o aluno focar ali somente em um assunto, ele tem que entender aquele conjunto para ele ter um bom desempenho dentro da prova. Então, o que nós fizemos aqui hoje? Nós trouxemos algumas questões que são, assim, as questões mais recorrentes ali em prova, e a gente vai fazer uma revisão ali do edital, começando ali pela parte de morfologia e subindo ali para período simples, período composto, questões de regência e crase, questões de colocação pronominal e analisando como que a banca ela vem cobrando esses assuntos. É importante para o aluno que ele, quando ele está se preparando, que ele faça muitas questões. Porque aqui eu trouxe um exemplo de cada um desses assuntos, mas dentro de cada um deles, a forma de cobrança, o modelo de questão, ele costuma variar. Então, é importante que o aluno ali, ele tenha esse conhecimento, ele faça esse treino prévio antes da prova. E a gente aqui não vai ficar só na correção, a gente faz sempre um pouquinho ali uma explanação a respeito do assunto, apresentando ali os principais pontos. Então, vamos analisar ali a primeira questão. E lembrando, se alguém tiver, enquanto eu faço a aula, se alguém tiver dúvidas, também pode perguntar aqui que eu vou respondendo ali as dúvidas pelo chat. Então, vamos lá. Então, a primeira questão que a gente trouxe, ela fala assim, ó. Marque a opção em que a expressão destacada possui valor adjetivo. Então, vamos analisar aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui a caneta. Vamos ativar, ó, valor adjetivo. O que você tem que lembrar dentro do assunto de adjetivo? O adjetivo, ele é o quê? Ele é uma palavra que acompanha substantivos. Então, essa é a primeira definição. Por que eu falo isso? Porque, às vezes, só por você saber o conceito do que é um adjetivo, você consegue sair da questão analisando as outras alternativas. Então, o adjetivo é aquela estrutura que acompanha um substantivo, trazendo uma característica, uma qualidade a esse elemento. Tanto é que quando você fizer outras questões, às vezes a banca ela não vai jogar assim de forma direta, falando que é uma estrutura com valor de adjetivo. Ela vai trazer falando assim, assinale a alternativa em que caracteriza, que qualifica um nome. Geralmente ela traz essa definição no enunciado. Então, quando ela falar isso sobre características, qualidades que estão ligados a um nome, a banca ela está querendo descrever um adjetivo. O adjetivo, ele pode aparecer na sua forma sozinho ali, né? Um adjetivo ali, por exemplo, Maria é bonita. Bonita seria um adjetivo que está caracterizando Maria. Ou então, ele pode aparecer em forma de uma locução adjetiva, como a gente vai ver aqui, que é o caso. Então, a locução adjetiva é o quê? É uma estrutura com mais de uma palavra que caracteriza esse elemento. Então, vamos analisar as alternativas. Então, a primeira alternativa tá assim, ó. Com medo, enfiou-se sob a mesa. Aqui, ó, com medo.
Com medo, ele não chega a ser uma característica. Ali, quando a gente analisa a alternativa, né, que coloca assim, ó, enfiou-se sob a mesa. Ela enfiou-se sob a mesa com medo. Aqui, apesar de parecer que é uma característica, nós temos um valor adverbial, porque ali demonstra o quê? Uma circunstância. Então, a partir do medo, ela teve a ação de enfiou-se sob a mesa. Então, nesse caso, aqui nós não temos um valor adjetivo. Aqui nós temos uma estrutura com valor adverbial, que mostra o quê? Uma circunstância a respeito de uma situação específica. Então, letra A não é nosso gabarito. Letra B. Sem piedade, os romanos aniquilaram reinos vizinhos. Aqui, ó, os romanos aniquilaram os reinos vizinhos. E por que eles fizeram? Com qual, né? Com qual intuito? Sem piedade. Então, aqui nós também temos uma característica de circunstância a respeito da ação dos romanos. Então, se esse trecho sem piedade está amarrado ali a uma circunstância em relação à ação dos romanos, né? Então, aqui também não é um adjetivo e, novamente, nós temos uma estrutura adverbial. Letra C. Os cientistas, com a mesma cautela de sempre, negaram a existência de seres de outros planetas. Então, ó, os cientistas, eles negaram a existência de seres de outros planetas. E como que eles fizeram aí isso? De que modo? De que maneira? Perceba que essa estrutura com a mesma cautela de sempre, o que acontece aqui? Aqui nós também temos uma estrutura adverbial. E essa estrutura adverbial, ela mostra o modo como eles negaram a existência. Então, aqui também não é o nosso gabarito. Por eliminação, nós descobrimos, né, que a letra D vai ser nosso gabarito. Mas vamos analisar aqui, ó, tá? Assim, ó. Descobri que, na vida, por conta da ignorância, os homens sem educação oferecem maior resistência às novas ideias. Então, ó, perceba aqui, ó, homens. Se a gente analisar que classe gramatical que é homens? Homens é um substantivo. E como que eu tenho certeza que ele é um substantivo? Perceba aqui que eu tenho um artigo, ó, que está determinando esse elemento. E quando nós falamos em substantivo, um substantivo, né, é aquela classe de palavras que dá nome a seres, coisas, e é um elemento que admite a presença do artigo. Então, nesse caso, eu tenho a certeza que é um substantivo devido à presença do artigo. E quando eu falo assim, ó, os homens sem educação, esse sem educação, perceba que é uma característica a respeito do substantivo homens. Então, os homens sem educação, né? Ali, ó, se a gente trocasse por um outro adjetivo, os homens magros, os homens altos, né? Os homens educados. Perceba que ali é uma característica que está se relacionando com um substantivo. Então, ele tem aqui nessa construção, eu tenho certeza que essa locução sem educação, ela é o quê? Ela é um adjetivo. Por quê? Porque ele acompanha um substantivo, então é o nosso gabarito. Então, o que eu quero que vocês levem para a prova? Quando a gente fala ali em relação a sem educação, ele é uma estrutura adverbial, a gente pode falar que é uma locução adjetiva. Então, a sua questão, ela pode, no enunciado, falar para você procurar uma locução adjetiva, procurar um termo que caracterize, que qualifique um nome ou um substantivo, ela pode falar, né? Então, o que eu quero que você leve para a prova? Que o adjetivo, ele é o quê? É um termo, é um elemento, ele pode
pode ser uma locução ou um simples adjetivo, ou uma simples palavra, que vai estar amarrado ao substantivo. Isso que você precisa saber. Porque se você analisar aqui, por mais que você não tivesse conhecimento, vamos supor que você não conseguisse enxergar que aquelas outras estruturas, elas eram estruturas adverbiais, só pelo fato de você ter o substantivo e um elemento que está amarrado a ele, trazendo essa característica, você sairia da questão. Então, por isso que é muito importante você sempre analisar o conceito do que é um adjetivo, do que é um advérbio, para você conseguir sair destas questões. Então, primeira questão ficou gabarito, letra D. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Aqui teve o Douglas, né? Ele perguntou o que é o EAR, seria Escola de Especialistas da Aeronáutica, tá? Se essa era a sua dúvida. Então, primeira questão bem tranquila, bem fácil. Lembrando, galera, quem tem dificuldade em sintaxe, eu vou fazer uma ressalva aqui. Quem tem dificuldade lá na sintaxe, você precisa voltar para a morfologia, porque a partir da morfologia é que você vai conseguir evoluir dentro da sintaxe, porque a morfologia, fazendo ali uma analogia com matemática, a gente pode pensar assim, ó, lá na matemática, para você conseguir fazer uma expressão, você precisa saber as operações básicas. Aqui dentro do português é a mesma coisa. Se você quer fazer uma análise sintática, você precisa conhecer a base. Qual que é a base? É a morfologia. Saber a função, porque ela é tanto explorada de forma isolada, como lá na parte também da sintaxe. Então, essa é a primeira dica aqui. Então, letra B. Vamos lá. Continuando ali, a segunda questão. Assinale a alternativa em que o termo destacado é advérbio. Aqui, galera, advérbio, quando a gente fala em advérbio, você tem que lembrar o quê? O advérbio, até vou colocar aqui, ó. O advérbio. Falou em advérbio, você vai lembrar que ele vai trazer uma circunstância, eu já vou explicar ali, ou ele vai intensificar. Então, o advérbio, ele se relaciona com 3 classes de palavras. Por que eu tô falando isso? Para você conseguir enxergar ele dentro de uma prova, sem confundir com o adjetivo, porque é isso que as bancas vão fazer. Você perceba que na primeira questão a banca já fez essa relação. Então, quando a gente fala em advérbio, ele vai trazer uma circunstância ou ele vai intensificar, mas ele vai trazer para quem? Para um verbo, para um adjetivo ou para outro advérbio. Então, quando a gente fala em verbo, ele vai trazer uma circunstância. Então, por exemplo, Maria morreu de fome. De fome seria o quê? É um advérbio, né? Uma estrutura adverbial que está trazendo uma circunstância para aquela determinada forma verbal. E quando ele está junto com o adjetivo e o advérbio, ele vai intensificar esses elementos, né? Ele vai trazer ali, ele vai intensificar estas estruturas. Aqui no verbo, dependendo, por exemplo, da construção, por exemplo, Maria falava muito mal. A gente pode dizer que a gente tem ali um advérbio que também está intensificando aquela estrutura. Então, dependendo da construção, às vezes ele pode também intensificar, mas essa daqui seria uma função, vamos dizer, secundária. Geralmente, ele vai trazer circunstâncias a verbo. E o que eu não coloquei aqui? Eu não coloquei o substantivo. Então,
O advérbio, ele não tem uma relação direta com o substantivo. Então, se você tem uma palavra, se você tem um substantivo e você tem uma estrutura que está junto com ele ali, acompanhando, e essa estrutura está trazendo uma característica, né, ou indefinindo aquele substantivo, isso não é um advérbio. E é isso que a banca, ela vai tentar confundir você. Ela vai tentar fazer uma relação de advérbio com substantivo. Tomem cuidado. Guardem para a sua prova. Falou em advérbio, você tem que lembrar do verbo, do adjetivo e do advérbio. Por quê? A relação direta dele é com essas estruturas. Você pode até pensar assim, mas quando você deu o exemplo lá de fome, né? O termo fome, ele é um substantivo. Sim, ele está dentro de uma locução. As locuções adverbiais, elas podem ter na sua estrutura substantivo, igual a gente viu ali, né? Aquelas outras estruturas na primeira questão. Mas o que eu quero dizer? Ele não vai trazer uma circunstância para um substantivo, ele não vai trazer uma intensificação para um substantivo, ele não tem relação direta com o substantivo. É isso que eu quero que vocês guardem para a prova de vocês. Claro que aqui, deixa eu ver aqui, achei que tinha uma pergunta, não tem ali. Isso não quer dizer que a estrutura ali que compõe, né, não pode ter, principalmente quando é locução. Mas o que eu quero dizer? Que a relação direta, aqui, claro, a gente não consegue dar uma aula explicando exatamente como isso acontece, mas eu quero que vocês levem esse conceito, porque isso você já consegue sair das questões de prova. Então, vamos analisar aqui, ó. Então, ele falou aqui, ó, que o termo destacado é advérbio. Vamos analisar a letra A. O bravo chefe. Bravo. Bravo é uma característica de chefe. Chefe é o quê, ó? O chefe. Chefe é um substantivo. Por que é um substantivo? Porque admite artigo. Então, se eu tenho um elemento, né? Então, eu falei para vocês que isso daqui é um substantivo. Se eu tenho um elemento que está amarrado diretamente a um substantivo, trazendo uma característica, isso daqui é um adjetivo. Então, letra A não é o nosso gabarito. Letra B. Rodolfo foi o melhor aluno que eu já tive. O melhor, olha, a palavra melhor, ela está se relacionando com quem? Ela está relacionando com um substantivo. Então, aqui, aluno é substantivo, ó, a mesma coisa da alternativa anterior. Se eu tenho um elemento que está caracterizando, se relacionando diretamente com o substantivo, isso daqui também é um adjetivo. Então, beleza. Letra C. Aquele candidato ao cargo de vereador discursa mal. Perceba que o mal, ó, tá vendo que ele está ligado ao quê? A forma de discursar, que nós temos ali, ó. Ó, quem que discursa mal? Aquele candidato, né, ao cargo de vereador. Discursa é o quê? É uma forma verbal. Nós temos aqui um verbo. E esse verbo, ele está acompanhado de uma palavra que traz ali uma circunstância. Ele discursa mal, ele discursa bem. Perceba que ali ele traz o quê? Uma circunstância, a forma verbal. Então, esse termo mal, ele é um advérbio. E aqui a gente pode até complementar dizendo que é um advérbio de modo, porque é o modo como ele discursava. Então, aqui seria o nosso gabarito. Letra C. Desculpa, letra D. Meu irmão fez um mau negócio. Aqui, ó, um negócio. Negócio é o quê? Novamente, é um substantivo. Porque, ó, ele tem aqui, ó, tem um artigo aqui indefinido junto com ele. Se mal está ligado diretamente com o negócio, isso daqui também é um adjetivo. Então, também não seria a nossa questão. Então, se a gente analisar, perceba que a banca, quando ela trabalha a morfologia pura, ela vai tentar fazer esse link, diferenciar o que é um adjetivo do que é um advérbio. O que você vai guardar? Adjetivo, com quem que ele está amarrado? Com substantivo, trazendo características e qualidades. Advérbio, ele vai estar relacionado com verbo,
advérbio ou adjetivo, né? Ele vai estar amarrado diretamente com essas estruturas, trazendo o quê? Uma circunstância ou intensificando. Por mais que pareçam características semelhantes, eles se relacionam com elementos distintos, e é isso que você precisa saber para a sua prova. Então, continuando, próxima questão. A próxima questão, ela traz ali sobre formas verbais, né? Para você analisar ali, classificar ali os tempos verbais. Então, ele coloca assim, ó. Corríamos atrás uns dos outros na nossa infância. Corremos hoje atrás da felicidade de outrora. Nas frases acima, os verbos destacados encontram-se respectivamente no. Perceba que ela trouxe ali, ó, entre as alternativas, pretérito perfeito e pretérito imperfeito. Daí ela traz também o presente ali falando. Então, vem aqui só um pouquinho, me acompanha aqui no quadro, só para a gente fazer bem rápido uma diferenciação. Quando a gente fala do pretérito, o que que acontece? Nós temos ali três tipos de pretérito, né? Nós temos ali o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e nós temos o pretérito mais que perfeito. Aqui, ó, quando a gente fala em pretérito perfeito, aqui nós temos, né, uma ação acabada. Quando nós falamos em pretérito imperfeito, né, nós temos uma ação que ela tem uma duração no tempo. Eu já vou explicar por que eu tô trazendo esses conceitos. Ação duradoura no tempo. E o pretérito mais que perfeito, nós vamos falar que ele seria o passado do passado. Ou também a banca pode falar uma ação anterior a outra ação no passado. Porque assim, ó, essa questão que a gente trouxe, ela tá bem tranquila, a gente vai conseguir ver ali quais são os tempos verbais. Só que em uma questão mais elaborada, o que que a banca vai explorar de você? Ela vai querer saber a definição dos tipos de pretérito, então isso você precisa saber. Então, às vezes, a banca ela vai trazer um trecho, tá? E vai colocar assim, indique nesse trecho qual é o tipo de pretérito que predomina, ou então ela vai trazer essas definições, ela vai falar, no trecho acima, no texto acima, indique o trecho em que exista uma ação acabada. Se for uma ação acabada, você vai ter que procurar tempos no pretérito perfeito, ou então, indique na alternativa abaixo um verbo que indica uma ação duradoura no tempo, né? Que seria o pretérito imperfeito, que ele tem aquelas terminações clássicas, ava, inha, era, né? Que a gente coloca aqui. Aqui, o ava, o inha e o era, né? Que ganhava, né? Tinha, era, essas ações, né? Que tem uma duração ali no tempo. Ou então ela vai trabalhar com o pretérito mais que perfeito e ela pode trazer essas duas definições. O passado do passado, uma ação anterior à ação no passado. Aqui, a característica que marca o pretérito mais que perfeito é a terminação ra. Por exemplo, a banca coloca assim, ó. Ele ganhara um presente no dia que aconteceu tal coisa. Então, quando você vê essa terminação em irá, você sabe que você está diante do pretérito ali mais que perfeito. E aqui tem um outro detalhe que a banca também poderá explorar.
Quando a gente fala em pretérito perfeito e pretérito imperfeito, o que acontece? Nós temos o tempo simples e nós temos o tempo composto. Quando a gente passa do tempo simples para o tempo composto, o tempo simples é o quê? Eu tenho apenas um verbo. No tempo composto, além do verbo, nós temos um verbo auxiliar, ou seja, nós temos uma locução verbal no tempo composto, por isso que é chamado composto, que nós vamos ter o verbo ter ou o verbo haver, né? Mais ali o verbo auxiliar. Então, o que acontece? A regra é que quando você tem um tempo simples e você passa para o tempo composto, a regra é que ocorre o quê? Uma mudança de sentido. Então, aqui, ó, se eu tenho o pretérito perfeito simples, eu passo para o tempo composto, ou o pretérito imperfeito simples e passo para o composto, ocorre o quê? Que muda o sentido. Já o pretérito mais que perfeito, esse é o único tempo dentro ali dos tempos verbais dentro da gramática que você pode ter o tempo simples ou o tempo composto, que não há mudança de sentido. E a banca, ela vai tentar trabalhar isso com vocês. Então, por exemplo, se eu falo assim, ó, ele ganhara ou ele tinha ganhado, ou então havia ganhado, isso daqui, eles são tudo, a gente pode dizer, sinônimos. Então, a banca, ela pode apresentar tinha ganhado, havia ganhado, pedindo para você trocar por ganhara, ou pegar o termo ganhara e tentar trazer no tempo composto. E aqui, vocês vão lembrar que aqui não muda o sentido. Então, dentro de pretérito, dentro do assunto de tempos, modos verbais que a banca traz lá no seu edital, quando eu falar do pretérito, a banca, ela gosta de trabalhar muito, por quê? Primeiro, que ela quer saber as diferenciações e ela quer saber as definições. Você precisa saber, porque é assim que vai aparecer na sua prova. Outro detalhe, ela vai também falar em mudanças semânticas. Então, ela vai trazer pretérito perfeito e imperfeito, passando do tempo simples para o tempo composto, que vai haver mudança de sentido. E ela vai trabalhar principalmente o mais que perfeito, né? Trazendo essas construções, perguntando, né? Analisando se o aluno tem esse conhecimento ou não. Então, aqui fica ali um resuminho para vocês. Deixa eu ver se tem alguma... aqui alguma dúvida? Deixa eu ver. Não, não tem. Então, vamos lá. Então, guardem isso dali. Aqui, quando a gente percebe ali, ó, corríamos atrás um dos outros. Corríamos. É uma ação acabada ou é uma ação que dá a ideia de continuidade? É uma ação que dá uma ideia de continuidade, né? Nós corríamos um atrás do outro. Então, é uma ação que aconteceu no passado, mas que ela tem um sentido ali duradouro. Então, nesse caso, aqui o corríamos, nós podemos dizer que nós estamos no pretérito imperfeito. Então, pretérito imperfeito do indicativo, porque é uma ação ali que está acontecendo. Então, corríamos atrás um dos outros. Para ser pretérito perfeito, deveria ser uma ação acabada, né? Corremos atrás uns dos outros, uma ação que aconteceu no passado e que acabou. Aqui, pessoal, quem tem dificuldade, quem está iniciando os estudos, eu sei que é uma coisa lógica que eu vou falar, mas eu preciso falar porque às vezes tem alunos novos que estão assistindo a aula. Quando fala pretérito, é a mesma coisa de passado, é esse o significado, que às vezes o aluno fica perdido, né, sem saber. Beleza, e corremos, ó, corríamos uns atrás dos outros. Corremos hoje atrás da felicidade. Corremos é uma ação presente que está acontecendo. Então, aqui nós estamos diante de uma situação ali
presente. Então, nosso gabarito vai ficar ali, letra B. Porque pretérito perfeito, né? A gente poderia pensar ali, correu, né? Atrás uns dos outros, né? Uma ação que acabou. Corríamos uma ação ali com sentido ali de duração no tempo e o corremos com uma ideia de presente, algo que está acontecendo. Dentro do presente, eu quero só chamar a sua atenção, porque existe uma coisa que a banca pode cobrar de você. O que acontece? Dentro do presente, às vezes a banca vai falar em presente histórico, às vezes ela vai trazer esse termo. Assinale uma alternativa que determina ali um presente histórico. Se ela falar nisso, você vai pensar, por exemplo, vamos supor assim a frase assim, ó. Vamos supor que você está lendo um jornal e aparece a seguinte frase: prédio desaba no centro da cidade. Quando você está lendo aquele fato ali, aquela notícia, o que acontece? Quando a banca traz ali que o prédio desaba, na verdade, assim, o prédio está desabando naquele momento? Não, não está desabando naquele momento. A ação, ela já ocorreu. Então, muitos alunos, às vezes, confundem assim, que o aluno vai pela lógica, ele pensa assim, ali tem o verbo, mas essa ação não está acontecendo agora, essa ação aconteceu em um passado próximo. E a banca, às vezes, vai tentar te confundir com isso. Só que, assim, o que acontece? Dentro do tempo presente, muitas vezes, mesmo a ação, por exemplo, de desabar acontecendo ali num fato passado, próximo, a banca ela vai utilizar o verbo no presente para quê? Para aproximar o leitor daquilo que se fala. Então, por exemplo, se tem uma frase, né? Prédio desaba no centro da cidade. Ali, o verbo desabar, ele está no presente? Ele está no presente. E esse presente, ele é um presente histórico que a gente fala, porque ele faz referência a algo que aconteceu em um momento anterior. Só que o escritor, ele utiliza o tempo presente para aproximar o leitor. Então, quando a banca trabalhar, eu sei que é um pouco mais aprofundado, mas se a banca falar em presente histórico, ela vai querer trabalhar essa relação. Ou então, ela vai jogar o verbo, por exemplo, prédio desaba no centro da cidade. O verbo desabar, no trecho em que se insere, ele pode indicar o quê? Aí ela vai trazer como correta, se ela falar um presente histórico, ou então, se ela descrever que aquele verbo se encontra no presente para aproximar o leitor do fato ocorrido. Você pode, se aparecer essas duas alternativas, você pode marcar como correto, tá? Então, só aprofundando. Próxima questão. A próxima questão, ele traz assim, ó. Assinale a alternativa em que o acento indicador de crase está incorreto. Então, ele quer uma alternativa em que a crase está incorreta. Então, se a gente analisar aqui, a letra A tá assim, ó. E detalhe, quando ela trabalha crase, pessoal, aqui ela trabalhou o quê? Ela trabalhou regência e crase. Tomem muito cuidado ali com os verbos. Regência, o que eu dou de dica para vocês? Tem como decorar todos os verbos? Não. Você precisa decorar aqueles que mais têm incidência na sua prova. Por exemplo, o verbo preferir costuma cair muito nas provas de vocês. O verbo aspirar, o verbo almejar também cai muito. O verbo obedecer costuma cair muito. O verbo implicar cai muito nas provas. Então, esses verbos que eu falei são vamos dizer, os top 10 lá que a gente pode falar, assim, que está entre os top 10 ali da banca. Mas você fazendo questões, você precisa fazer o quê? Precisa montar um caderninho que quando aparece um verbo ali que você conheceu naquele momento, naquela questão, que é um verbo diferente, sempre ter a tabelinha ali de regência para você saber, porque a regência, ela vai cair tanto em questões relacionadas à crase, como em questões
puras de regência, também em questões de reescrita textual. Então, você precisa saber para você, né, aquelas questões que trazem de reescrita, com ortografia relacionado para você saber. Porque o que acontece? Em regra, quando nós temos um verbo, por exemplo, que ele é transitivo direto e ele passa para transitivo indireto, a regra é o quê? Que mude o sentido. E é isso que a banca, né, ela vai tentar explorar de você dentro deste assunto. Então, vamos lá. Então, letra A, tá assim, ó. Prefiro isto, aquilo, já que vai começar o exame. Aqui, verbo preferir. Ó, quem prefere, prefere algo a algo. A gente pode pensar assim. Então, falar assim, ó, prefiro mais português do que matemática. Isso está errado, porque o correto seria prefiro o português a matemática. Então, perceba que a regência do verbo preferir é a preposição a. Então, se a gente analisar nesse caso, tá assim, ó, prefiro isto a aquilo. Então, aqui, ó, prefiro o quê? Prefiro isto. E quem prefere isto a alguma coisa. Então, aqui nós teríamos o a que vem ali do verbo preferir. Só que o que a gente tem aqui do lado? Nós temos o termo, opa, deixa eu só voltar aqui, o termo aquilo. Opa, deixa eu colocar aqui. Então, se nós temos o a, que é uma preposição, e nós temos o a que inicia ali o pronome, na junção desses dois elementos, o correto seria aquilo com crase. Opa, vamos colocar a crase aqui. Perceba que ali eu tenho o a que vem da preposição, né? E nós temos o termo aquilo. Então, na junção desses dois elementos, eu preciso trazer ali a crase nesse contexto. Então, a letra A já é o nosso gabarito, porque a gente, né, teria que ter a crase nesse contexto, porque você não fala assim, ó, prefira isto a aquilo. Perceba que não fica legal esse som. Então, como nós temos o a da preposição e o aquilo, a gente vai fazer a contração dos dois e trazer a crase para demonstrar que ali, junto com o pronome, nós temos o quê? Nós temos a preposição. Então, de cara, já é a letra A. Letra B. Estava à procura de uma loja que vendesse produtos com descontos de até 60%. Ó, à procura de. O que nós temos aqui? Nós temos uma locução com núcleo feminino que exige, né? O quê? A presença ali da crase. Então, quando a gente tem essas locuções, né? Prepositivas ali no caso, que tem núcleos femininos, o que acontece? Ali a crase ocorre devido à locução, ela não vem de nenhum lugar ali, de um verbo, de uma regência. Então tem que tomar cuidado, porque às vezes a banca, ela vai tentar induzir o aluno ao erro, querendo dizer assim, a crase no trecho ali, ela advém do termo, por exemplo, estava, porque o termo estava, ele exige a preposição e o termo procura seria um termo que admite a presença do artigo. Às vezes ela vai tentar induzir o aluno a isso, mas aqui nós temos, ali a crase ocorre por quê? Devido à presença da locução. Ela não está vindo de nenhuma regência, então tomem cuidado com isso. Então não é. Né? Ela tá correta, tá? Só ressaltando, ela tá correta, mas não é o nosso gabarito, porque a banca aqui é o incorreto. Letra C. Depois de tantos anos, chego finalmente à terra dos meus pais. Ó, aqui, verbo chegar. Quem chega, chega a algum lugar, né? Não é chega no, né? Ou na, como a gente costuma falar coloquialmente. Então, chegou a. E aqui eu também tenho a presença, né, do artigo, porque aqui, ó, terra dos meus pais, o termo terra, ele está definido. Então, na junção desses dois elementos, nós temos a presença da crase. Então, aqui está correta, só que não é nosso gabarito, novamente, porque a banca perguntou da incorreta. E letra D. Tenho o hábito de ir àquela praia que me apresentou há 2 anos. Então, quem vai, vai.
e nós temos o pronome ali demonstrativo, aquela. Então, aqui é igual a letra A, aqui na junção da preposição com o artigo, nós precisamos ter a crase para demonstrar ali a presença dessa preposição. Então, ela está correta, mas não seria o nosso gabarito. Então, tomem cuidado com esse tipo de questão em sua prova. Próxima questão. Na próxima questão, a banca coloca aqui, ó. Assinale a alternativa em que a colocação pronominal está inadequada. Então, vamos analisar aqui, fazer um resuminho bem rápido de colocação pronominal. O que você vai levar para a sua prova? Então, assim, ó, o que a gente vai colocar aqui, ó? Que nós temos nós temos a próclise, a mesóclise e a ênclise. Para a sua prova, você sempre vai lembrar que a próclise, ela sempre vai ser ali a rainha das colocações pronominais, porque ela confrontando com outra regra, sempre quem vai predominar é a próclise. Na próclise, nós temos ali diversas regrinhas ali dentro do estudo, por que acontece a próclise. Mas a próclise, ela costuma aparecer nas provas de concurso, sempre junto com as palavras atrativas, que seriam as palavras negativas, né? Advérbios, né? Tem ali aquela relação, pronomes relativos, que sempre aparece a partícula que ali junto, pronomes ali indefinidos, né? Que vão puxar conjunções subordinadas, que também fazem a obrigação da próclise. Então, decorar, até quem costuma assistir aí a aula da professora Giancarla, ela até faz um mnemônico lá, né, do nariz de, né, que seria as palavras negativas, os advérbios, né, os pronomes ali. Então, tem esse mnemônico. Mas o que eu sugiro para você? Que aqui não tem como a gente passar todas as regras. Então, quando fala em colocação pronominal, você precisa saber o quê? As palavras atrativas. Geralmente, nas palavras atrativas dentro da sua banca, ela gosta do quê? Ela gosta dos advérbios e a partícula, né? A partícula que como um todo, tanto como pronome relativo, como conjunção integrante, porque o que ele sempre atrai. Então, ela vai querer trabalhar com isso. Na mesóclise, você vai lembrar que a mesóclise, para ela ocorrer, nós temos que ter tempos verbais específicos, que seria os futuros, né? Que seria tanto o futuro do presente como o futuro do pretérito. Então, quando a gente fala em mesóclise, ela tem casos especiais, ela não vai acontecer assim do nada. Para acontecer, ela exige que a forma verbal esteja no futuro, ou do presente ou do pretérito. E da ênclise, nós também temos ali vários casos, se você for estudar, né? Um deles é, por exemplo, que quando inicia, por exemplo, um período, você não pode iniciar com o pronome. Então, você precisa fazer a ênclise, por quê? Porque é o início de um período e por aí vai. Mas da ênclise, o que eu vou pedir para você guardar? Que ela não admite o particípio, né? Então, ali, que seria o particípio, aquelas terminações em ado, ido. Então, quando você tem essas terminações, né? Por exemplo, tinha-se ganhado, e a banca coloca tinha ganhado, se está incorreto. Então, a ênclise, ela não é admitida com verbos ali no particípio, tá? Porque, assim, as outras regrinhas são bem tranquilas, mas essa daqui é o que impera dentro das provas de concurso, porque ele vai trazer um verbo que está no particípio e vai tentar confundir o aluno para saber se ele sabe que essa é uma exceção. Então, ali a gente fez um resumo, né, que a gente não tem muito tempo, mas só para vocês guardarem isso. Então, vamos lá. Então, letra A. Calar-me-ei diante de tantos
impropérios. Então, aqui, ó, quando ele fala calar-me-ei, aqui nós temos o quê? Nós temos a mesóclise, porque, ó, lembrando, próclise, lembra lá, o pró, né, de início ali, o pronome tá no início. Mesóclise, né, lembra de meio, o pronome está no meio. A ênclise, ele está no final. Então, calar-me-ei diante de tantos impropérios, ali está certo. Por quê? Porque essa terminação aqui, ó, rei, ó, essa terminaçãozinha aqui, ela me indica o quê? Que nós estamos diante ali do futuro. Então, nesse caso, tá correta a colocação? Aqui tá correta, mas a questão está, não é a nossa alternativa, porque a gente precisa da incorreta. Letra B, ninguém disse-lhe que eu já havia chegado. Ó, ninguém é uma estrutura adverbial. Então, eu posso fazer aqui a ênclise? Não. Aqui o correto seria ninguém lhe disse que eu havia chegado. Então, aqui já é o nosso gabarito. Letra C. Ao ir ao cinema, o shopping pareceu-me vazio. Galera, aqui até eu vou chamar a atenção de vocês, ó. Quando lá tem uma das regrinhas de próclise que a gente fala, né, que entra na próclise e na ênclise, o que que acontece? Quando você tem uma estrutura em que você tenha sujeito expresso, a colocação é facultativa. Então, aqui, se a gente analisar, ó, o que pareceu-me vazio? O shopping, ó, o shopping pareceu-me vazio. Então, devido à presença ali do sujeito expresso, eu poderia falar o shopping me pareceu vazio ou o shopping pareceu-me vazio. Aqui nós temos que a gente chama uma facultatividade em relação à colocação pronominal, devido à presença do sujeito expresso. Então, a colocação está correta? A colocação está correta, só que não é nosso gabarito, porque a gente procura incorreta. E letra D, eu me entristeci com as notícias veiculadas pela televisão. Aqui é o mesmo caso da letra C. Ó, sujeito expresso. Então, se eu tenho sujeito expresso, eu posso falar eu me entristeci ou eu entristeci-me com as notícias veiculadas. Então, aqui também estaria correta, né? Só não sendo o nosso gabarito. Então, guardem essas informações. Próxima questão. A próxima questão é de acentuação, tá? Então, aqui dentro de acentuação gráfica, a banca ela vai trabalhar ali oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Precisa saber ali dessas regrinhas. Aqui, o que que eu vou chamar a atenção de vocês para a prova, que é o que a banca tá pegando mais no pé ali por causa da mudança do novo acordo, em relação a acento diferencial, tá? Então, aqui a dica vai ser dentro de acento diferencial. Ó, então, lembrando, oxítona, paroxítona, proparoxítona, precisa saber as regrinhas? Precisa saber as regrinhas para a prova, né? Quando elas são acentuadas e quando não são acentuadas. Só que, como a gente não tem um tempo grande aqui para a gente passar todas essas regras, eu vou passar a dica do que mais cai, que seria acento diferencial. Então, do acento diferencial, eu quero que você guarde 5 palavrinhas. As palavras para, pela, pelo, polo e pera. Por quê? Essas 5 palavrinhas aqui, depois do novo acordo, elas perderam acento. Então, esses termos, eles perderam o acento diferencial. Então, antes do novo acordo, por exemplo, a palavra para. A palavra para, se ela fosse acentuada, ela era verbo. Se ela não recebesse o acento, ela era uma preposição. Agora, segundo o novo acordo, perdeu, não tem mais o acento que diferencia se é
preposição ou se é um verbo. E como que você vai saber se é uma estrutura ou outra? Pelo contexto. Então, o que eu quero que vocês guardem? Decorem essas 5 palavrinhas que perderam o acento, porque a banca, ela, claro, aqui nessa questão ela não fez isso, mas em outras questões, quando ela joga o novo acordo, ela vai jogar as alternativas e vai perguntar para você assinalar a alternativa em que os termos de acordo ali, segundo o novo acordo, perderam um acento diferencial. Então, decore isso daqui e leva lá para sua prova. Lembrando, ó, o por e o por, o pode e o pode, o que acontece? Esses termos aqui, eles mantêm os acentos. Por que eu estou chamando a atenção dessas estruturas? Porque todas elas, ó, o que a gente tem em comum? Todas elas começam com P. Então, para a banca confundir, porque às vezes o aluno, ele não decora, ele lembra assim, as palavras que perderam acento, todas são com P. Beleza, lembrou? Só que daí a banca traz esses daqui que não perderam e o aluno erra a questão. Então, toma cuidado, ó. Por sem acento, preposição. Por com acento, seria uma forma verbal. Pode. O que acontece? Aqui muda o quê? O tempo verbal. Então, tomem cuidado com isso na prova, tá? Então, aqui, mantém o acento. Então, aqui mantém o acento. Tomem cuidado com isso. Então, vamos voltar aqui para a questão. O tem aqui, até a aluna colocou ali, ela colocou assim, o tem, né? O tem também, tá? Tem sem acento singular, tem com acento plural, também é acento diferencial. Lembrando, ó, acento diferencial já tá no nome, é um acento que diferencia, ou vai diferenciar classes de palavras, ou vai diferenciar singular de plural, ou então vai diferenciar ali os tempos verbais, tá? Então, vamos analisar aqui as regras de acentuação. Então, outro detalhe, quem não sabe acentuação, às vezes está com dificuldade em separação silábica, porque para você saber se é oxítona, paroxítona e proparoxítona, primeiro que você tem que saber o que é uma sílaba tônica, que é a sílaba mais forte da palavra. E sabendo a sílaba tônica, a posição da sílaba tônica é que você vai determinar se aquela palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Se você tem dificuldade de acentuação, você precisa voltar nesses conceitos. Então, vamos lá. Então, ele quer saber da sequência. Então, vamos ver o número 1, o que seria, ó. Quilômetro. Se a gente separar, nós temos, ó, quilômetro. Então, ó, última, penúltima e antepenúltima. Se a antepenúltima é a minha sílaba tônica, porque ela está acentuada, a gente sabe, né? Se a antepenúltima sílaba é a mais forte, nós temos ali uma proparoxítona. Agora, décimos. Ó, décimos. Novamente, ó, última, penúltima e antepenúltima. Novamente, a antepenúltima sílaba é a mais forte, então aqui também nós temos uma proparoxítona. Então, aqui, se a gente analisar, vocábulos proparoxítonos, eles estão aqui, né? Nós teríamos ali. Galera, só lembrando, ó, que eu falei da sílaba tônica, que às vezes pode ser uma questão da sua prova. O que acontece? Sílaba tônica, todas as palavras possuem. Só que a depender da palavra, ela vai receber acento ou não. Por quê? Por causa das regras. Então, deixa eu dar só um exemplo para vocês, ó. Quando a palavra, ela possui o acento na sua formação, é bem tranquilo, porque a sílaba que está com acento vai ser a sílaba tônica. Ali não tem erro. Agora, por exemplo, a palavra caderno. A palavra caderno, ela também tem sílaba tônica, só que ela não é acentuada. Então, como que você vai saber qual que é a sílaba tônica? Aqui nós vamos ensinar uma técnica que é meio idiota, mas que vai servir para a sua prova. Para você saber a sílaba tônica, você pode chamar a palavra. Isso mesmo, como você chamasse ali o seu amigo. Aquela sílaba que se estender vai ser a sílaba tônica. Vamos dar exemplo da palavra caderno. Se eu chamar a palavra caderno, eu vou falar caderno.
Perceba que a sílaba que se estende é a sílaba der. E por que essa palavra não leva acento? Porque se você for lá nas regrinhas lá das paroxítonas, né? Porque caderno, se a gente separar, vai ficar caderno. Última, penúltima. Se a penúltima sílaba é a mais forte e essa palavra é terminada pela letra O, de acordo com as regras da paroxítona, ela não leva acento. Então, por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, a banca ela vai tirar todos os acentos das palavras e vai falar para você procurar qual que é a alternativa em que todas as palavras apresentam a mesma sílaba tônica, a mesma sílaba assim que eu digo em relação à última, penúltima e antepenúltima, que é uma questão um pouco mais elaborada. Então, você precisa saber que tanto as palavras que recebem acento como aquelas que não recebem, elas precisam ali serem acentuadas. Então, continuando. Então, já vimos ali. Por e pode. Aqui o por e pode, a gente já viu ali que aqui é acento diferencial. Então, tem acento diferencial? Tem, tá aqui. Questão 3. Faísca e reúne, ó. Faísca, reúne. O que acontece aqui quando a gente separa? Perceba que eu tenho ó, uma vogal de um lado e uma vogal de outro. Vogal de um lado, vogal de outro. E quais são essas vogais? O I e o U, né? Seguidos ou não de S. Então, aqui, o que acontece? Aqui nós temos a regrinha do hiato. Que o hiato é o quê? Nas regras de acentuação, eu acentuo os hiatos formados por I ou U, seguidos ou não de S, né? Quando eu tenho vogais em sílabas diferentes. Então, lembrando, hiato são vogais em sílabas diferentes. Ditongo, as vogais estão na mesma sílaba, tá? Essa que é a diferença. Então, aqui bem tranquilo, regrinha dos hiatos. Será e pajé. Será. Pajé, ó, última sílaba, a mais forte. E essas palavras, elas entram na regrinha das oxítonas, porque lembra, as oxítonas são acentuadas quando a última sílaba for a tônica e ela tem as terminações em A, E e O, que é uma das regrinhas. Então, aqui nós temos a regra das oxítonas, ficando aqui. Então, a nossa sequência ficou 4, 2, 1, 3. Então, analisando ali, 4, 2, 1, 3, nosso gabarito ficou a letra A. Então, próxima questão. Agora, nós estamos entrando no assunto do quê? De sintaxe. Então, qual alternativa o sujeito é indeterminado? Lembrando, galera, sujeito indeterminado não é a mesma coisa de oração sem sujeito. Cuidado com isso, porque às vezes a banca ela vai tentar trabalhar esses conceitos aí com vocês. Então, para achar o sujeito, o que você precisa? Primeiro, encontrar o verbo, ir até o verbo e perguntar o que ou quem para achar o sujeito. Mas lembre-se, retomando aqui bem rapidinho, que eu sei que às vezes tem aluno que tem dificuldade com isso. Então, assim, ó, uma frase bem tranquila, ó. Maria comprou um livro. O que eu quero chamar sua atenção? Sempre a análise sintática começa pelo verbo. Só que você vai saber se é sujeito ou complemento, dependendo do momento que você faz a pergunta para o verbo. E é isso que muitos alunos erram. Então, assim, ó, primeiro você vai lá no verbo. Se você perguntar antes do verbo, por exemplo, o que e quem, antes do verbo, você vai encontrar o sujeito. Quando você faz a pergunta após o verbo, a pergunta o que ou quem, você vai achar os complementos. Por que eu estou falando isso? Porque o objeto direto e o sujeito,
essas duas estruturas, elas exigem a mesma pergunta. E muitas vezes, claro, que aqui nesse exemplo, tá mais na cara, como diz, do que bigode aqui, quem faz qual papel ali, né? Quem é sujeito e quem é objeto. Mas a banca não vai te dar frases simplesinhas assim. Ela vai inverter a ordem, ela vai fazer ali uma ordem direta, ela vai complicar ali a sua visão. Então, você precisa saber como e quando fazer a pergunta para você não errar. E muitos alunos, às vezes, lá dependendo da construção, eles fazem o quê? Eles fazem a pergunta depois da forma verbal e acham que o objeto direto seria ali o sujeito. Então, qual que é a regra, o passo a passo? Primeiro, vai no verbo. Chegou no verbo, vai fazer primeiro a pergunta antes da forma verbal. E vai encontrar primeiro quem? O sujeito. Depois você vai se preocupar com complementos. Então aqui, ó, se a gente pergunta, quem comprou um livro? Nós temos como sujeito Maria. Comprou o quê? Ó, a pergunta veio depois. Comprou um livro, objeto direto. Então, tomem cuidado com isso, porque o erro de muitos alunos é o quê? Fazer a pergunta após a forma verbal. Não, sempre a pergunta antes para encontrar o sujeito. Aí sim você não erra, tá? Então, vamos lá. E claro que aqui a gente tem a classificação de diversos tipos de sujeito, a gente não vai entrar nesse mérito. Então, vamos lá. Em qual alternativa o sujeito é indeterminado? Então, se é o sujeito indeterminado, a gente vai ter que analisar aqui dentre essas alternativas. Não dá tempo de passar aqui todos, né? Nós temos sujeito determinado, sujeito indeterminado, orações sem sujeito. Precisa analisar esses conceitos. Então, vamos lá. Letra A. São muitos os problemas das grandes cidades. Então, vai até o verbo e pergunta, o que são muitos? Os problemas das grandes cidades são muitos. Então, aqui eu já tenho, né, o meu sujeito. Então, aqui o sujeito está indeterminado? Não, o sujeito ele está determinado. Então, não é nosso gabarito. Letra B. Vive-se muito bem em alguns países europeus. Vive-se muito bem. Partícula C. Partícula C, né? Em verbos ali, ó. Quem vive, vive. É um verbo intransitivo. Então, assim, quando nós temos a partícula C e ela está em um verbo intransitivo, né? Um verbo transitivo indireto ou um verbo de ligação, o que acontece? Essa partícula C, ela indetermina esse sujeito. Então, aqui, quando a gente fala vive-se muito bem em alguns países, a gente pode dizer que ali nós temos o quê? Um índice de indeterminação do sujeito. Então, a letra B já seria o nosso gabarito. Letra C. Há pessoas muito contraditórias no atual cenário político, né? O verbo haver, no sentido de existir, porque eu poderia trocar, ó. Há pessoas, existem pessoas. Então, esse verbo haver, ele tem sentido existencial? Tem. Então, ele é o quê? É um verbo impessoal. O que é impessoal? Que ele não possui sujeito. Então, aqui não é caso de sujeito indeterminado, e sim de uma oração sem sujeito. Então, letra C não é o nosso gabarito. Letra D, vamos votar com responsabilidade nas próximas eleições. Vamos. Quem vamos? Nós vamos. Perceba que aqui o que eu tenho? Eu tenho um sujeito oculto. Ele não está escrito, mas eu consigo saber quem fez a ação? Sim, por quê? Pela terminação do verbo. Então, nós vamos votar. Então, o sujeito aqui, ele está determinado, só que ele está oculto. Então, letra D também não é nosso gabarito. Cuidado para não confundir sujeito indeterminado com sujeito oculto. O sujeito oculto, ele é determinado, ele só não está escrito na frase. Então, galera, em relação, eu sei que ficaram ali algumas questões ali de período composto, né? Tem mais algumas de período simples, mas o nosso tempo, infelizmente, acabou. Essas questões vão ficar aí para vocês resolverem ali. E espero aí ter contribuído um pouquinho para o aprendizado de vocês. Nos vemos em breve. Muito obrigada, até mais!